Olá pessoal de Brasil 1, essa é a nossa primeira parte da primeira aula. Eu vou dividir ela em algumas partes, vai ficar mais fácil para vocês e para mim também editar. Bem, a nossa proposta é fazer a leitura da carta de Pero Vaz de Caminha e depois a análise do Novaes sobre a carta. Eu vou dar algumas indicações, alguns caminhos que eu queria que vocês percebessem nessas duas leituras. A primeira delas é uma autocrítica, porque eu não comecei pelos povos pré-cabralinos. Percebam que se é difícil fazer história com os artefatos para os povos sedentários, ou seja, quando a gente vai estudar a América em geral, pegar grandes povoações que deixaram uma estrutura arquitetônica, vamos dizer assim, de uma dimensão mais grandiosa. Imagine para os povos não sedentários. Não estou dizendo com isso que eu estou negligenciando a existência de uma história pré-cabralina, não. Eu estou dizendo que nós vamos começar do texto escrito, do primeiro texto escrito na América portuguesa. É um equívoco? Infelizmente. Vamos dizer assim, a nossa base de produção historiográfica, principalmente de colônia, vai se restringir às produções escritas ou produções escritas feitas pela sensibilidade dessas pessoas sobre as populações pré-cabralinas. Então, na verdade, a primeira impressão, vamos dizer assim, escrita sobre essas comunidades é a do escrivão da nau, o Pero Vaz de Caminha. Isso reproduz sine qua non de formas diferentes, mas muito parecidas, digamos assim, no Colombo, né? Se você pega o texto do Colombo, você vai ver semelhanças com o texto do Caminha. Caminha vai escrever esse texto para o chefe, né? Para o rei de Portugal. E ele vai identificar, por exemplo, uma terra diferente, né? Uma terra sem males, né? A ideia inicial era de ter encontrado a pureza, uma terra pura de pecados, né? Veja, nós estamos falando de renascença, nós estamos falando de transição entre o medievo e a modernidade, nós estamos falando de renascentismo. Né? Qual é a busca dos renascentistas? É buscar as origens, né? Buscar os clássicos. E para a religiosidade católica, não há nada, vamos dizer assim, mais origem do que o Gênesis. Então, de certa forma, essa grande ênfase dada aos primeiros escritos, principalmente, que se tinha encontrado o Éden, né? Aquilo que o Sérgio e outros autores tanto vai chamar da edenização do Novo Mundo. Então, essas impressões vão estar na carta, né? Morada de Deus, pureza da vida, povo sem pecados, puros, né? A ideia da pureza, a ideia de ter encontrado, na verdade, Adão e Eva, antes do pecado original. Para além dessa dimensão, vamos dizer assim, telúrica do primeiro encontro, é um encontro de culturas díspares, né? O que vocês vão identificar na carta é um escrivão português falando sobre povos que ele nunca tinha visto, né? Ninguém tinha visto, né? Ninguém, digamos assim, nem os povos indígenas, assim chamemos, conheciam os portugueses, nem os portugueses conheciam os povos indígenas. Então é uma primeira impressão de povos que se encontram pela primeira vez. É como se eu encontrasse um marciano pela primeira vez e de repente ele tem uma impressão de mim, eu tenho uma impressão dele. Entretanto, os aspectos que estão redigidos na carta para o rei vão ser aspectos da cultura de quem escreve, né? Então a preocupação, por exemplo, com propriedade, trabalho, religiosidade, são preocupações que muitas vezes não eram preocupações dos povos autóctones, né? Eram preocupações daquele que vinha para cá ocupar. Para além disso tudo, o que nós queremos pensar nesse primeiro momento é a descoberta do gentio, né? Como essa descoberta do gentio,
né, uma nova humanidade, vai de certa forma fazer o grande, vamos dizer assim, a grande invenção de toda a humanidade em todos os tempos. Né? Não há uma inventiva maior do que esse primeiro encontro, né? Uma descoberta maior do que esse primeiro encontro. Né? Você encontrar com um conjunto de povos com os quais você nunca teve nenhum contato, né? Ou até então, em teoria, não teve contato. Veja aí umas particularidades da carta que faz a carta uma coisa impressionante, um texto quase de literatura de viagem. Né? Ele vai narrar ao chefe que aqueles seres puros não eram fanados. Né? Qual é a preocupação de eu narrar ao meu chefe? Isso no 1500. Hoje é difícil a gente falar de uma pessoa ser fanada ou não fanada, porque eu estou falando de um órgão sexual. Né? Imagine em 1500 você narrar numa carta oficial ao seu chefe, o rei de Portugal, a maior autoridade do reino, que os índios não eram fanados. Qual era essa preocupação? Era exatamente a preocupação de que dizer, olha, eles não são cristãos, mas não são infiéis. Infiéis sob a percepção do caminho. Não estou chamando os muçulmanos de infiéis, muito pelo contrário. Acho que a fé muçulmana é tão representativa como qualquer outra fé. E não era judia. Né? Então tudo aquilo que se conhecia, cristão, muçulmano e judia, os índios não eram. E eram puros. Né? Viviam pelados sem vergonha, né? Sem pecado. Então, de certa forma, é esse, vamos dizer assim, retomar do Gênesis. E para isso eu vou destacar esse trecho na carta do caminho. Eu vou sair da imagem, vou colocar a carta aí para vocês, que diz o seguinte: e uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima daquela tintura, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa que as muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era afanado, mas todos assim como nós. E com isto nos tornamos, e eles foram-se. Então veja, nós estamos tratando de renascimento. Nós estamos tratando, de certa forma, de um pensamento renascentista que vai encontrar no além-mar, né, que vai encontrar na descoberta a ideia de novo mundo, pelo menos no primeiro momento. Né? Nós vamos caminhar para trilhar uma outra história. Mas nós não podemos analisar o 1500 com a percepção daquilo que a gente vai ver pela frente. Nós sabemos o fim da história, mas ao historiador sabemos que não podemos usar o fim da história para compreender o passado. Ou devemos ter cuidado para não nos incorrer nos anacronismos. E por fim, para a gente encerrar essa etapa, um trecho do próprio Fernando Antônio Novaes, na página 241 do texto que eu passei para vocês. A nudez das indígenas sensibiliza-o a tal ponto que afirma-se a inocência delas tão intensa que elas não somente não se envergonhavam de expor suas vergonhas, mas também faziam com que os portugueses não se envergonhassem de observá-las. Voltando, como eu disse, essa é a primeira parte para a gente começar o debate em torno da colonização, em torno do descobrimento. E depois nós vamos incluindo novos elementos da colonização.